Então, nesse período aí, nos últimos 2 anos, foi o que me levou mesmo a ter a consciência assim, de caminhar para o campo. Uhum. Porque como nos últimos 2 anos da minha carreira, eu comecei a jogar menos. E aí eu resolvia muitos problemas do time fora, Entendi. entendeu? Você virou o capitão, mas... Isso, aí eu resolvia, tipo, tinha jogo, muita coisa para resolver lá, internamente, eu falava pros caras, vai descansar, deixa que eu resolvo. E também a gente tem alguns parceiros, né? Começando com a BetSat, que é a nossa parceira aí de bet, nosso patrocinador oficial. As melhores odds, né? Só clicar no primeiro link na descrição, eu recomendo. Tem as melhores odds e as melhores promoções. Essa época do Santos, qual foi a época assim, mais divertida nesse sentido do extracampo? A do Santos de 2002, 2004 ou essa do Neymar aqui com o assim, Ganso? eu vivi 3 momentos, né? O de 2002 é marcante pela conquista, são 18 anos de fila, né? Sim. Da forma que foi construído o time também, na verdade era um time desacreditado, né? Que foi formado e ganhar o brasileiro é muito difícil. Sim. Não é fácil ganhar o brasileiro, né? Então, aí em 2011, quando eu retorno, eu ganho a Libertadores depois de 42 anos. Só o Pelé né, ganhou. A geração do Pelé. Então, assim, são momentos que os dois times eram um ambiente surreal. E tem que ser, né? Pra ganhar no futebol tem que ser, né? E eu ganhei depois, eu não tinha ganho o Campeonato Paulista ainda. Quando eu retorno, né, que eu saio depois 12, aí eu vou pro Grêmio, do Grêmio eu venho pro Flamengo, Isso. ganho o Campeonato Carioca, vou embora. Isso. Aí eu fico um período na Índia e eu retorno pro Santos. Nesse retorno, aí eu pego a geração, pego o Gabriel, pego o Ricardo, pego o Bruno Henrique. E aí nesse período que eu volto, eu ganho 4 Campeonatos Paulistas. Caramba, cara. E eu não tinha ganho o Campeonato Paulista ainda. É mesmo. Que ganhei também 4. é difícil pra caramba. É difícil, porque como a gente, nessas 2002, 2003, 2004, Sim. que foi brasileiro, 2002, basicamente a gente focava no Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista, basicamente, a gente jogava pouco. Sim, sim. E aí, 3, mesma coisa. Brasileiro, a gente foi vice-brasileiro e vice-Libertadores em 2003. Isso. E aí, em 2004, nós ganhamos brasileiro de novo. Então, basicamente, esse período, a gente jogava pouco o Campeonato Paulista. Uhum. Né? Consequentemente, nós ainda bem que ganhamos o brasileiro, Claro, Libertadores. claro. E aí eu saio em 2005, quando eu volto em 2011, eu já era o mais velho, né? Eu já era o tiozinho da galera. Sim. O Neymar tava com 17. Consagrado, Copa do Mundo. E eu tava com uns 30 ali já, né? Uhum. Então aí eu volto mais assim. E aí a alegria era a mesma, a brincadeira era a mesma. Aí em 2015, quando eu retorno, que aí ganhou o Paulista, aí também era a mesma coisa, porque tinha o Gabriel, o Gabi, tinha o Giovânio, o Zeca, Thiago Maia, né? E os mais velhos era eu, o David Braz, o Vitor Ferraz, o Vanderlei, o Renato, o Ricardo Oliveira. Essa era uma base de experiência. E depois tudo era molecada. Né? E sempre casou, né? Sempre, sempre. Pô, então, isso é muito bom. Então, nesse período aí, nos últimos 2 anos, foi o que me levou mesmo a ter a consciência assim, de caminhar para o campo. Uhum. Porque como nos últimos 2 anos da minha carreira, eu comecei a jogar menos. E aí eu resolvia muitos problemas do time fora. Entendi. Entendeu? Você virou o capitão, mas... Isso, eu resolvia, tipo, tinha jogo, muita coisa para resolver lá, internamente, eu falava pros caras, vai descansar, deixa que eu resolvo. A hora que vocês acordarem, eu informo no café, no lanche, as coisas, eu informo vocês. Então, basicamente, eu já comecei a fazer um trabalho extracampo já. Entendi. Entendeu? Entendi. Você fez uma transição. E os que eu tinha uma relação de muitos anos, que nem o Ricardo Oliveira, meu amigo desde 2003, que ele jogou com a gente. Uhum. O Renato, 97. Uhum. O Robinho, a mesma coisa. Então, assim, a gente tinha uma afinidade, então os caras confiam muito em mim, assim. A gente tinha uma afinidade de amizade muito grande. Sim. Então, eu comecei, por isso que eu parei para construir uma carreira como auxiliar. Depois disso, me preparar para ser treinador. Sim. Só que como teve uma mudança muito rápida, eu tive que passar de 1 ano de auxiliar já assumir um time. Sim. Brasil, né? Brasil. E não era a minha vontade. Entendeu? Sim. Sua vontade era estudar mais, se preparar mais, talvez. Se preparar, entender, construir um clube, né? A minha ideia era construir uma base com mais estrutura do clube, né? Sim. Né? Não só de jogadores, como nós já falamos aqui, mas também de estrutura, né? Uhum. Mas assim, o processo no Brasil tudo é mais rápido, né? Então...
Mas eu confesso tem que eu tempo nunca de tive nada. pressa, entendeu? Sim, sim. Mas você foi apressado. O Acelerar processo o foi processo. acelerado, né? O processo foi acelerado. É. Não foi uma coisa que você quis Por isso que nesse momento agora eu decidi analisar mesmo. desacelerar. Desacelerar com a questão de você conseguir arrumar um trabalho onde você consiga ter um Sim. projeto, né? Sim. Acho que isso é importante. Em 2002, cara, assim, obviamente 2004 também foi um título bacana, mas 2002 foi muito marcante, né, por conta dessa nova geração e tal do Santos. E teve a questão dos dois jogos do Corinthians, foram dois, né? Foram 2 jogos. E, 2 jogos em São Paulo. e o final, né, das pedaladas do Robinho ali, que ele... Eu acho que ele, se eu não me engano, ele tinha dito que ia dar pedalada, que ia fazer não sei o quê, enfim. Conta um pouco esses bastidores dessa final específica. Então, cara, nosso time assim, era muito leve. A convicção que a gente tinha de ganhar era uma coisa assim. Acho que também era por causa da idade, né? Apesar da gente a Vocês gente não não tinham tinha a tanta responsabilidade, proporção, né, cara? Por exemplo, hoje a gente tem um pouco mais consciência por causa da idade, tudo isso. Mas que nem os meninos, cara, eu sempre fui mais tranquilo, mas os meninos cansou assim. Que nem a questão do Diego, do símbolo, subir no símbolo. Isso foi... Aquilo ali foi automático, não foi questão de maldade, entendeu? Questão de maldade, vamos fazer pra sacanear. Não, eles queriam se divertir com aquilo ali, sabe? E Zoar, ninguém brincar. entendeu o que ia acontecer ali. Porque quando eles comentam no almoço lá, aí nós falamos, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá, não sei o quê, e ficou naquilo, entendeu? Sim. Então era uma coisa assim, não era tanta maldade, era mais aí a empolgação da idade, do momento. A zoeira mesmo. E ele olhava, quantas vezes nós fomos jogar, teve um jogo aí, o Edivan jogou comigo no Santos, 2000. Aí teve um jogo, acho que era Botafogo e Santos. O Robert tinha jogado com o Edivan, né? Sim. E aí estavam falando no telefone, aí os caras, os moleques, Robinho, pega o telefone e fala, mano, vou te dar uma caneta hoje, antes do jogo, assim, sabe? E aí o Edivan falando, mano, moleque, eu vou te arrebentar. Entendeu? Então, tinha essas palhaçadas, essas brincadeiras. Aí eu ia pro jogo, né, cara? E aí os moleques faziam, os moleques bagunçavam, cara. Os moleques bagunçavam. Assim, a gente tinha uma leveza, assim, principalmente jogando dentro da vila, então. A gente, assim, era casa cheia, os caras pendurados no alambrado. E a gente entrava ali, cara, com a baleinha na frente, nós dava um rodo na baleinha. Depois nós fomos descobrir que a baleinha era uma menina. Era baleinha mesmo, não era Um baleinha. namorado, era um casal. Era um casal. E a gente derrubava a baleinha. Depois fomos descobrir que a baleinha era uma menina. Puta, ficamos mal pra caramba, cara. Aí nunca mais nós derrubamos a baleinha. E aí nós achamos que era 2 meninos, né? Achamos que era um moleque, né? Claro. Putz, aí ficamos mal pra caramba. Então os meninos, cara, assim, esses caras, os moleques, cara, era uma coisa muito assim, eles eram bons, né? Eles resolviam mesmo. E tinha essa leveza de dia a dia. Todo mundo se dava bem, um bom ambiente. Então isso conta demais, né, cara? Pois é. E o Robinho, você estava falando do Robinho, né? O Robinho, eu lembro de... Você estava na Copa América do Chile, 2015? Tá. Não, Copa 15 não. Não, eu fui para uma... O Robinho tava lá, eu tava no Chile, aí o Robinho me ligou e falou, ô Rafa, arruma uma balada pra gente e tal, não sei o que, tinha acabado de ganhar o jogo, aí eu arrumei. Aí eu trabalhava na época com o Cáceres também aqui no Flamengo. Aí ele falou, pô, tu trabalha com o Cáceres, o Brasil ia pegar o Paraguai. Ele, liga pro Cáceres, vamos ligar pro Cáceres. Aí começou a falar, vou te dar uma caneta. Assim, do meu lado, assim, no meio da balada, assim, vou te dar uma caneta, vou te dar uma caneta. Aí o Cáceres rindo, falou, que caneta o quê, cara? Pô, vou te dar uma caneta no jogo. Foi assim o tempo todo, né, cara? Mas a molecada do nosso time de 2002 era muito leve, cara. Era um ambiente bom. Tinha que ter o Leão mesmo, cara. Tinha que ter o Leão. Tinha que ter alguém, Leandro. Só o Leão conseguiu organizar, assim, sabe? Porque de dia a dia de trabalho, assim, era muito sério, sabe? Sim. Mas saiu dali, cara, tinha que ter um cara com o Leão, foi muito importante. Não, imagino. Leão foi um cara, pra gente, assim, foi um cara imprescindível naquele momento lá. Eu imagino. Pra organizar tudo isso. Você acha que nenhum outro conseguiria fazer? Não posso dizer que nenhum outro não, porque conseguiria. o si, Mas né? é que a força do Leão, o Leão, ele cara, nós conseguimos mudar até ele um pouquinho. Isso em entrevista dele. Porque o Leão é muito duro, cara. Ele é muito fechado. Ele é. Né? O Leão, pra mim, se ele não é, pra mim é um dos caras, um dos mais importantes na minha carreira, é o Leão. Porque foi ele que me bancou, né? Pra me jogar. Sim. Ele no Santos e o Dunga na seleção. Fui convocado a primeira vez pelo Parreira, né? Em 2003. Mas, assim,
na seleção, o Dunga me trouxe de volta e joguei a Copa do Mundo. E o Leão no Santos, assim, de me colocar pra jogar e falar, meu, você vai jogar. Você não tem canal no YouTube não, né? Eu criei um agora. Criou? Criei. Ah. Eu devo iniciar aí algum... É bom, cara. É bom, a gente anuncia... É bom, dá muito trabalho, é mais um trabalho, né? É mais um trabalho, mas é bom, cara. Sabe por quê? O YouTube te dá uma liberdade hoje que praticamente... Ainda mais você, que é um cara conhecido, famoso, enfim, tem voz, sabe falar. O YouTube te dá uma liberdade, né, cara? De Sim. trabalhar de casa, enfim... Ou de onde você estiver, nem de casa. O que eu não faço é ficar em casa, né? Então, pois é. Por isso que eu falei, deixa eu empurrar o microfone um pouquinho pra você. Mas a gente anuncia aqui um curso, que é o curso do PT Jordan, que é o YouTube sem aparecer, pra galera que tá começando agora no YouTube. E esse cara, ele tem vários canais, né? Só um dos canais dele tem 13 milhões, mais de 13 milhões de inscritos. E é um cara que fala de nerdice, essas coisas aqui que você tá vendo que eu gosto pra caramba. Ele fala e tudo mais, então ele tem vários outros canais, ele ensina como crescer na internet, como ganhar dinheiro no YouTube. Obviamente, não é um curso de mentira, de você vai ficar rico se fizer o curso. Não é assim que funciona. Mas, se você trabalhar direitinho, dá pra ganhar um dinheiro legal. Dá pra ficar rico também. Você também tem que falar só o terceiro link, que é o Mercado Livre, camisa do Flamengo, quanto? 155. Você tá aqui pelo Santos. Também tem camisa do Santos oficial. Nesse link no Mercado Livre você compra qualquer produto, na verdade, né? E também, obviamente, não tem nenhum acréscimo para vocês, mas tudo que vocês compram através desse link, vocês dão uma força aqui pra gente no podcast.